O irmão Hertz tem mesmo razão quando diz que dá uma alegria imensa olhar para este local e ver todos os lugares praticamente ocupados. Faltam, eu queria dizer meia dúzia, mas é mais ou menos isso. Deus queira que em breve tenhamos que comprar mais cadeiras, ou quem sabe, sentar mais irmãos lá atrás. Cantamos um hino que eu gosto mesmo muito e que realmente mexe muito comigo e vem ao encontro daquilo que eu trago hoje para partilhar. O hino no coro diz: canta minha alma, canta ao Senhor. E realmente ele move aqui dentro, porque é um desejo imenso que este corpo que nós temos aqui, que podemos ver, parece que quando cantamos este hino, o corpo implora para que aquilo que nós somos mesmo, que é a alma, volte para Deus. É um desejo imenso de aquilo que realmente faz parte do nosso ser, da nossa essência, possa dizer a Deus: Deus, eu vou para Ti. Porque, se pensarmos bem, nós não somos um corpo com uma alma. Nós somos uma alma que mora aqui dentro, deste corpo. Colossenses, capítulo 1, versículo 26 e 27. Diz assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é, e este mistério é, Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em nós. Vamos fixar esta ideia. Cristo em nós. Há muitos momentos, irmãos, eu falo isto por conhecimento próprio e eu sei que todos os irmãos vivem isto. Há muitos momentos em que a fé parece abrandar. Ela fica bem mais lenta. Parece que a nossa fé fica ali e este nosso corpo começa a ir para lá. Vamos à igreja, cantamos, oramos, parece que ela tenta voltar para aqui, mas lá no íntimo ela abrandou. Passamos todos por momentos desses. É como se o coração já não pulasse, não tivesse aquele galopar ao ritmo do Evangelho. É como se estivéssemos dentro de um corpo, mas este corpo já não nos tivesse a nós próprios, àquilo que nós somos. É como se este corpo andasse por vontade própria e esta alma que sente esta vontade de cantar, de louvar, de voltar para Deus, estivesse esquecida pelo nosso corpo. Eu vou partilhar uma história. É uma história antiga de um escultor em Florença. Ele foi encarregado de esculpir uma imagem de Cristo. Era o trabalho dele. Alguns irmãos devem saber, alguns talvez tenham estudado arte, que os escultores, os pintores eram pessoas muito humildes. Eles tinham que ser sustentados por um mecenas, alguém que lhes pagava para eles fazerem pinturas, esculturas. E este escultor tinha que fazer uma imagem de Cristo. Então ele, durante meses, esculpiu aquela imagem de Cristo. Ele foi ao detalhe de representar cada veia do braço, cada ruga, por mais pequenininha que pudesse ser da pele. Ele fez uma representação tão real, tão autêntica de um ser humano, que era assustadoramente real. Ele estava muito orgulhoso daquilo que ele tinha feito.
Não só porque a escultura era muito real, parecia que a qualquer momento se ia mover, mas também porque ele tinha representado o Salvador. Quando ele entregou o trabalho, todos fizeram aquele uau! Melhor impossível. Não podia ter sido escolhido melhor escultor. Estava perfeito o trabalho. Um homem, já com alguma idade, aproximou-se, foi ver os detalhes, tocou até nas nervuras, nas veias, tudo, e disse: está realmente belo. Está lindo. Mas falta-lhe qualquer coisa. E o escultor disse: o quê? Onde é que eu falhei? E olhou por todos os cantos, ver se havia ali alguma ruguinha, alguma coisinha que estivesse fora do lugar, e ele disse: não tem vida. E aquelas palavras ecoaram dentro do coração do escultor. E ele ficou com aquilo. Ele não podia viver com ele próprio, sabendo que a obra de arte mais perfeita que alguma vez ele tinha criado não tinha correspondido às expectativas de uma pessoa. Toda a vila ficou assombrada com aquilo. E todos veneraram o escultor. Mas houve uma pessoa que lhe disse algo que o moveu. Não tinha vida. E ele percebeu o que é que ele tinha feito. Ele tinha feito uma suposta imagem de Cristo, mas não lhe podia dar o coração de Cristo. Compreendeu que Cristo não se pode esculpir em pedra. Cristo deve ser esculpido em nós. Ele tem que viver em nós. Irmãos, somos nós que trazemos a vida de Cristo ao mundo. E se nós deixamos Cristo lá atrás e avançamos em frente, quem vai mostrar a vida de Cristo ao mundo? O Evangelho não é um corpo, o Evangelho é uma vida. Não é um conjunto de ritos, de doutrinas, é uma vida nova. Não é algo que aprendemos, é algo que vivemos. Não vestimos o Evangelho por fora, respiramos por dentro. Paulo escreveu assim, Gálatas 2:20: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E é disso que precisamos. Não precisamos de um cristianismo de aparência, com cruzes ao pescoço, como aqueles que ficavam lá na frente e levantavam as mãos e diziam: eu sou o cristão mais fervoroso que existe, eu sou o religioso mais fervoroso que existe. Não. Nós precisamos de um cristianismo onde Cristo vive em nós, nós respiramos Cristo e os outros conseguem ver isso. A letra pode organizar a igreja, mas só o Espírito vivifica a alma. 2 Coríntios 3:6. A letra mata, o Espírito vivifica. O mundo não precisa de ver crentes perfeitos. O mundo precisa de ver crentes vivos, cheios de compaixão, de misericórdia, de paciência e, sobretudo, de verdade. Tudo aquilo que nós nunca conseguimos ser plenamente. Nós não precisamos de representar para o mundo o religioso que somos. Nós precisamos de representar para o mundo algo verdadeiro. É estender a mão àquela pessoa que está ali no nosso local de trabalho e precisa de ajuda, precisa de uma palavra, precisa de um conforto, precisa de um amparo. E nessa palavra, nessa ajuda, nessa mão que estendemos, dizer que há alguém que pode mudar aquela vida e pode ajudar a suportar aquela dor. O Evangelho verdadeiro não é religião,
é sim uma relação. É como um casamento. O casamento não é um papel assinado. Um casamento é uma relação de amizade, de ternura, de carinho, de amor, de paciência. E esta relação com Deus tem que ser assim. E manifestamos isso aos outros, na vida nova que temos que trazer cá dentro. Deus a caminhar connosco todos os dias, dentro de casa, no trabalho, no trânsito, nas pequenas escolhas de cada manhã, isso é o Evangelho. De que adianta falar do Evangelho se não o vivemos? Gostamos de cantar, mas não cantamos. Gostamos de sorrir, mas estamos sempre sisudos, não sorrimos. Mas quando sorrimos é bom e provoca em nós uma alegria imensa. O Evangelho deve ser assim. Vivê-lo. Gostamos de Cristo, mas se não o vivo... Um rapaz jovem passava, quando ia para o trabalho, sempre em frente a um cemitério. E nesse cemitério tinha um jardineiro que cuidava do pouco vivo que existia naquele lugar. E ele regava as flores e trocava a água das flores. E um dia o jovem, o jardineiro estava mesmo próximo do portão, ele passou e disse: olha, tenho que lhe fazer esta pergunta. Porquê que rega essas flores que foram postas para alguém que já morreu? Não faz sentido. E o jardineiro disse: cada flor lembra-me que se eu deixar de regar, ela também morre. E como estas pessoas já morreram, as flores também vão morrer. Mas se eu regar as flores, elas vão se manter vivas e bonitas. Com a fé que eu tenho em Deus. Se eu regar a minha fé todos os dias, ela vai se manter viva como estas flores. E isto é algo que nós deixamos de fazer. Mais do que aquilo que deveríamos. E uma vez só é mais do que aquilo que deveríamos. Deixar de regar a nossa fé é mais do que aquilo que deveríamos. Nem que seja só uma vez. Porque o Evangelho não morre porque Deus se afasta de nós. Ele morre porque nós deixamos de regar o Evangelho com oração, com amor, com tempo e com gratidão. Não se trata de fazer grandes gestos. Trata-se de fazer pequenos cuidados diários, sobretudo aos outros. Foi esse o exemplo que Deus nos deu. Jesus fazia pequenos gestos a todos. Que gestos é que Jesus fez para Ele próprio? Quantos exemplos temos? Não se trata disso. O Evangelho é como uma semente. Ele cresce onde houver luz e seca na sombra do descuido. Jesus não veio convidar-nos a entrar num edifício, veio convidar-se a entrar no nosso coração. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para Ele, e faremos nele morada. João 14, 23. Reparem, Ele quer fazer morada em nós, quer respirar connosco, quer sorrir connosco, quer caminhar connosco, e quando isso acontece, a vida ganha outro sabor. A rotina deixa de ser o dia-a-dia e passa a ser uma missão. O trabalho deixa de ser um peso e passa a ser um propósito. E as dificuldades deixam de ser muros e tornam-se em escadas que nos aproximam de Deus. Porque tudo passa a ser um motivo para vivermos o Evangelho. Dizem que esse escultor de que vos falei no início, anos depois foi visto nas ruas de Florença
a cuidar dos pobres, a dar atenção às viúvas, a preocupar-se com os órfãos. E ele já não falava mais da sua arte e no quão perfeita foi a sua estátua. Ele falava do seu Salvador. E um discípulo, aprendiz de escultor, perguntou-lhe: porquê? Com tanto talento, porquê? Porquê que faz isso? Porquê que agora cuida dos outros? Se podia estar a fazer estátuas lindas. E ele disse-me: porque percebi que Cristo não queria que o fizesse em mármore, mas que o deixasse esculpir-se em mim. E esta foi a diferença na vida dele. Ele deixou de o esculpir numa pedra sem vida e passou a esculpir cada traço, cada característica, cada detalhe do amor de Deus nele próprio. E como é que se via essa escultura tão perfeita? No carinho que ele tinha pelas outras pessoas, na atenção, no cuidado, no viver o Evangelho. Essa é a maior obra-prima que Deus pode fazer nas nossas vidas. Uma obra-prima que não está nem em templos, nem em altares. Uma obra-prima que está em cada coração que se deixa esculpir. O Evangelho respira-se. E quando ele vive em nós, as nossas palavras ganham